Senhoras e senhores, celular com certeza é o assunto que eu mais falo aqui no canal. Normalmente o que vocês mais gostam e mais me pedem. Só que no vídeo de hoje, na verdade, na maioria dos vídeos, eu sempre recomendo os melhores. E hoje, na verdade, eu vou alertar pelo contrário. Eu vou falar sobre os piores celulares pra você comprar hoje em dia. Detalhe, eles não são necessariamente celulares ruins, com configurações ruins. Só que a maioria deles, vocês vão perceber que eles, na verdade, têm configurações básicas pelo preço. Ou seja, eles são celulares que eles têm um preço muito elevado pela configuração que eles entregam. Cara, principalmente o último, vocês vão ver que tem muito influencer divulgando e é uma completa bosta. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, embora seja uma lista de não recomendado, eu vou deixar os modelos que eu recomendo aqui na descrição, tá? Mas bora lá, começando pelo mais baratinho de todos. Cara, sendo muito honesto, ele não necessariamente é um dos piores. Existem celulares parecidos, com configurações parecidas, mas eu coloco ele porque ele é muito famosinho, que acaba sendo o Redmi 14C e também o Poco C65. Existem outros modelos, como o próprio Realme C63, o Realme C65, que no caso são celulares que têm configurações muito básicas, por um preço que, tipo assim, na mesma faixa você consegue encontrar coisa muito melhor. É o caso desses dois. Aqui no caso a gente tem celulares bem completos. Aqui ele já vem com uma tela IPS. O Redmi ele vem com 120 Hz, enquanto o Poco ele vem com 90. Infelizmente é uma resolução só HD, mas pela faixa de preço até que tá padrão. Já vem com 6 GB de RAM, inclusive eles têm uma boa quantidade de memória RAM, uma boa quantidade de armazenamento, só que o problema principal está no processador e obviamente no preço. No caso aqui o Redmi ele vem com um Helio G81 Ultra, o Poco ele vem com um Helio G85, cara, que no geral são dois processadores que, tipo assim, são básicos pro dia a dia. São dois processadores no geral que eles também são bem parecidos no quesito de potência, só que como eu falei, o ponto principal deles é o preço. Hoje atualmente o Redmi ele fica um pouco mais caro na faixa dos seus 900, enquanto o Poco fica na faixa dos seus 800, sendo que nesta mesma faixa de preço você consegue outros celulares bem melhores, como o próprio A15, o M15, Moto G35, Moto G34, ou até mesmo na faixa aí do Redmi, bota mais 100 conto e já vai pro Redmi Note 14 4G, vai ter uma tela muito melhor e um processador infinitamente melhor. Agora, seguindo a nossa lista, caminhando um pouco para essa faixa de preço e até um pouquinho mais caro, a gente tem a senhora Infinix, que inclusive vocês me pedem horrores. Em geral é uma marca, cara, que sendo muito honesto, eu raramente consigo recomendar ela nas minhas listas. Raramente ela faz celulares que realmente valem a pena pelo preço. Não tô dizendo que ela não faz, existem modelos muito bons, configurações muito boas, só que, cara, tem modelos que, tipo assim, são ridículos de configuração pelo preço. Há quem diga o próprio Infinix Smart 8 Pro, que custa exatamente R$800, praticamente a mesma faixa de preço desses modelos que eu citei. A versão mais vendida dele é com 4 GB de RAM, 256 de armazenamento. Ele vem com uma tela de 6.6 polegadas, IPS 90 Hz, até aí tudo bem. Só que ele vem com um incrível Helio G36, que é simplesmente um lixo de processador. É um processador extremamente fraco. Para um efeito comparativo, eu sempre gosto de falar que o Snapdragon 680, ele é um processador base para você ter pro dia a dia, para você não ter dor de cabeça. Ou seja, ele é o processador mínimo necessário para você ter em um celular, para ele não ficar travando, para você conseguir usar ele no dia a dia com um pouco mais de tranquilidade. O Helio G36 tem metade da potência dele, cara. De verdade, cara, é bizarro isso. Cara, e até olhando a diferença em comparação com o 14C, praticamente o mesmo preço, cara, é ridículo. Até o 14C consegue ser muito superior a ele. Se não tá bom, a gente também tem outros exemplares, como o próprio Infinix Hot 30i, que é mais baratinho ainda e vem também com o Helio G37, que é outro processador também que é terrível. Ou também a gente tem o Hot 40i, que custa R$1.000 e vem simplesmente com o Unisoc T606. Se ele fosse um pouquinho mais barato, seria um processador ok, mas, cara, por R$1.000 tá de sacanagem. Cara, até quando ela acerta, ela acaba errando. Então a gente tem um incrível exemplar do Hot 50 Pro 4G, que tem simplesmente um processador que é o Helio G100, que é um processador muito bom, tem uma performance muito boa. Esse celular tem uma boa quantidade de memória RAM, tem uma boa quantidade de armazenamento, é um celular bem completinho, eu achei ele bonito. Já vem com uma tela IPS 120 Hz, mas custando mais de R$1.000. Cara, tem um lugar que vende ele por 1.400, sendo que nesta mesma faixa de preço você pode pegar o Note 14 4G, tem praticamente a mesma potência, tem mais bateria e tem uma tela melhor. Ou a chave de ouro aqui, nosso querido Infinix Note 40 Pro Plus, que é um celular que custa mais de R$2.000 e vem com o Dimensity 7020, que inclusive é o mesmo processador que vem no Moto G54, que custa R$1.000. Detalhe, ele é um processador muito bom, não necessariamente precisa ser por R$1.000, cara, R$1.500 já seria um preço muito bom. Mas, cara,
R$2.000, você tá de sacanagem. Ah, mas ele vem com 12 GB de RAM. Dane-se! Memória RAM não é sinônimo de desempenho. Cara, só pra vocês terem ideia, eu já vi mano fazendo vídeo desse celular, não especificamente desse, o Note 40, que ele vem com esse mesmo processador, e na época ele estava custando R$2.000, hoje graças a Deus tá mais barato e realmente vale a pena. E no vídeo ele vai lá e me compara este celular e fala que tem exatamente as mesmas configurações de um S23, que tem um Snapdragon 8 Gen 2. Cara, que simplesmente sola esse celular em todos os aspectos. Tela, processador, câmera. Como é que você me compara um celular desse com o S23? E sabe qual outro celular você pode comprar nessa mesma faixa de preço? Um Poco X7 Pro, que esse sim é um celular gamer. Engraçado, vem com uma tela de 120 Hz AMOLED, tem um processador que é mais potente que o Snapdragon 8 Gen 2. Ainda mais ou menos dessa faixa de preço. Agora, mais famoso ainda, nós temos a senhora Samsung com seu lixoso lançamento do A36, que inclusive quem quiser eu fiz review aqui no canal. E cara, o que eu tenho a dizer assim sobre esse celular? Vai se danar, Samsung! Caraca, mano, como é que vocês conseguiram estragar uma linha perfeita, velho? A linha A35, o A55, ela é maravilhosa. E cara, eles cagaram nessa linha. O A56 nem tanto, mas o A36, meu Deus do céu. E é o que eu falo, no geral é um celular muito bom, é um celular maravilhoso. Como eu falei, de todos os celulares, eles são celulares bons. Mas o problema, como sempre, é o preço. E nesse caso aqui da Samsung em específico, tem um temperinho a mais de ódio, porque resumindo, é um celular de R$1.800, praticamente a mesma configuração do A35. A diferença é que ele tem um pouco mais de memória RAM, é a mesma tela, basicamente é o mesmo processador com nome diferente, não é o mesmo processador, no caso aqui ele vai com o Exynos 1380, e aqui a gente tem o Snapdragon 6 Gen 1, que na prática são processadores muito próximos de desempenho, tem a mesma bateria, a mesma qualidade de construção, com um incrível diferencial do A36, e agora você não pode expandir mais o armazenamento. Olha que maravilha, dona Samsung. Ou seja, se você comprou com 128 GB de armazenamento, você só vai ter 128. Não tem como expandir. Parece que dona Samsung está sabendo copiar muito bem dona Apple, né? Ah, mas vem com Galaxy AI. Cara, sendo muito honesto, você acha que o Galaxy AI vale R$500 de diferença num smartphone? E o A56, embora ele seja mais caro, embora ele tenha também esses malefícios, como por exemplo, o fato de não poder expandir o armazenamento, eu dou uma colher de chá pra ele em específico, porque no geral ele é um celular muito bom sim. Além disso, ele melhorou o desempenho dele. Aqui a gente tem realmente um processador bem mais potente, ou seja, essa diferença de preço, ela tem uma justificativa, mas ainda assim também não tem muito sentido. Também tem um downgrade, ele perde a qualidade na câmera frontal, mas aí eu deixo isso à mercê de vocês. Vocês acham que realmente vale a pena R$500 de diferença do A55 pro A56 pra basicamente você ter um processador mais potente Galaxy AI? Deixa aí nos comentários se realmente vale a pena. Mas desses modelos, cara, se você pensou em comprar um deles, cara, vai pro A35 ou pro A55, que eles vão atender tão bem quanto, e muito mais barato. Vamos falar do que interessa. E no caso é esse celular aqui que eu tô mencionando, cara. Venhamos, convenhamos, é um celular lindo, maravilhoso, muito bem feito, muito bem acabado. Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, não tem o menor sentido as especificações. O celular que aqui, no caso, ele tem uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz, tem uma bateria de 5.800 mAh, que inclusive é uma bateria muito boa, que junto vem uma tecnologia. Um bom uso, ele consegue durar aí por volta de 2 dias, obviamente depende do uso. Além disso, ele vem com um incrível processador, que é um Snapdragon 6 Gen 1. Só que o problema não é esse. É que esse desgraçado custa mais de R$3.000. Ah, mas a câmera dele é muito boa também, né? Não, não é, é horrível. Cara, juro, a câmera dele é muito ruim, não é que é ruim. Ainda mais por esse preço, cara, é uma câmera que deveria ser considerada ridícula. De verdade, cara, um nível de contraste absurdamente em excesso. A câmera não tem uma boa saturação, não tem um bom nível de desfoque. Eu não sei como isso foi colocado como ponto positivo desse celular, porque não é uma câmera boa e não é uma câmera que vale R$3.000. Muito menos um celular que vale R$3.000. Cara, o Snapdragon 6 Gen 1, cara, você vê isso no A36, que é o celular que eu acabei de citar, que custa R$1.800. Ah, mas ele tem proteção IP69. Dane-se! O IP68 funciona tão bem quanto e protege tão bem quanto. O IP67 também. Agora dizer que isso vale R$3.000, mais de R$3.000, tá de sacanagem, né? É o que eu falei, eu recebi esse celular, eu ia fazer uma parceria desse celular, eu testei e eu falei, mano, esquece, eu não vou fazer review desse celular, porque ele é muito ruim, cara, não tenho o que falar de positivo dele, desculpa, eu sou extremamente honesto nesse ponto. Cara, que nem o Red Magic é um celular extremamente completo pelo preço, mas eu falo, a câmera frontal dele é um lixo, é uma bosta, não sei por que vem. Ah, mas e o 13 5G? Também é outro lixo, também é outro celular que não vale a pena, porque é basicamente o mesmo smartphone com a diferença que ele vem com o Dimensity 8350, só que custa
custando 4 mil reais, sendo que nesta mesma faixa de preço, praticamente todos os celulares são infinitamente mais potentes e muito mais completos, principalmente nas câmeras, até porque esse desgraçadinho aqui vem com o mesmo conjunto de câmeras dos dois smartphones. Cara, um Dimensity 8350 é um bom processador, não é um processador ruim, mas não vale 4 mil reais. Um S50 Ultra já consegue ser mais potente, S23 Ultra já consegue ser mais potente, um S24 FE que custa 1.000 reais a menos, tem uma câmera que é infinitamente melhor e um processador que dá um pau nesses dois. O Poco X7 é mais potente que ele, que custa literalmente metade do preço desse celular. Então, cara, eu coloco ele como o pior celular de 2025, porque ele foi o modelo mais sem sentido que eu já vi. De verdade. Ah, mas vem com AI nas fotos. Realmente, a AI dele é muito boa, é muito eficiente. Mas, cara, de que adianta você ter uma AI boa e não ter uma câmera boa? Vai pagar 4 mil reais pra ter AI? Tá de sacanagem, cara. Paga 2.700 num celular mais barato, pega essa diferença de preço e paga um chat GPT, cacete. Porra, agora falar que isso vale 4 mil reais só por conta disso? Tá de sacanagem. Mas é isso, eu vou deixar os modelos que eu mais recomendo aqui na descrição. E lembrando, isso aqui não é um hate a essas marcas. Como eu falei, tem celulares maravilhosos dessa marca, como a própria Oppo. Ela faz um celular bizarro de bom em câmera, por isso que eu fiquei decepcionado, porque as câmeras da Oppo são muito boas. A Infinix também faz celulares muito bons, Samsung também nem se fala, Xiaomi também nem se fala. Mas é porque realmente esses modelos em específico, na minha opinião, não tem o menor sentido. Ah, mas e iPhone que tem menos configuração? iPhone, infelizmente, é um caso à parte, cara, porque quem quer comprar um iPhone não tá ligando muito para as especificações, ele só quer um iPhone. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários mais celulares que vocês também acham que não fazem sentido, que eu vou fazer mais uma lista falando sobre os piores modelos. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso, eu fico por aqui, valeu e falou!